Agora, informação que chega dos Estados Unidos. Elon Musk, que foi recém-nomeado para chefiar o Departamento de Eficiência Governamental da futura gestão de Donald Trump, prometeu cortar pelo menos 2 trilhões, T de tatu, hein? 2 trilhões de dólares de gastos na Casa Branca. Segundo o empresário, o montante será poupado apenas com corte de desperdícios. No último ano fiscal, de outubro de 2023 a setembro de 2024, o governo dos Estados Unidos gastou 6,75 trilhões de dólares, de acordo com o Tesouro norte-americano, e os cortes propostos por Musk representariam uma redução de cerca de 30%. O empresário afirma que vai cumprir o seu papel e trazer eficiência ao governo de Donald Trump. Caso contrário, os Estados Unidos correm o risco de ir à falência. Você, Mota, Elon Musk prometendo cortar 2 trilhões de dólares de gastos do governo de Donald Trump. É uma tarefa e tanto, hein? Elon Musk revolucionou a forma de se fazer pagamento na internet. Disseram que o carro elétrico não tinha futuro. Musk reinventou o carro elétrico na Tesla. Bilhões de pessoas no mundo inteiro não têm acesso à internet. Elon Musk colocou em órbita uma constelação de mais de 6 mil satélites. E hoje, pessoas do mundo inteiro podem acessar a internet usando a Starlink. Depois, Elon Musk prometeu criar o foguete reutilizável. Os críticos disseram que era impossível. Aí Elon Musk fez um foguete dar marcha ré e estacionar na torre de lançamento. Depois, ele criou o maior computador de inteligência artificial do mundo na Tesla. E tem uma outra empresa que criou um implante cerebral que vai permitir que cegos enxerguem. Agora, Elon Musk promete enxugar a máquina do governo americano. Os seus críticos, mais uma vez, dizem que ele não vai conseguir. Eu vou pegar a minha pipoca e sentar para assistir. Você, Luiz Felipe Dávila, Elon Musk vai chefiar o Departamento de Eficiência Governamental, já foi anunciado por Donald Trump, e agora Elon Musk promete cortar mais de 2 trilhões de dólares em gastos no governo de Trump. Muitos estão torcendo o nariz, né, Dávila? Todos esses feitos extraordinários que Elon Musk fez com o empresário, ele fez no mundo privado. O mundo público é outro bicho. E se ele conseguir cortar 2 trilhões, nós vamos aqui aplaudir em pé. Agora, e contra a máquina, o delegado Palumbo está aqui, e tentar cortar 2 trilhões da máquina não é tarefa para poucos. Mas o importante é que ele coloca a meta. E eu gosto de política pública, gente que tem coragem de assumir meta e vai perseguir essa meta. E se ele conseguir reduzir 1 trilhão, já vai ser uma vitória extraordinária. Se ele conseguir 500 bilhões, já é uma coisa extraordinária. Qualquer coisa é extraordinária. Reduzir o tamanho do Estado, o gasto do Estado e focar na eficiência do Estado. É isso que todo governo precisa fazer. E nos Estados Unidos estão trazendo um talentoso empreendedor para fazer aquilo que a política por si só não conseguiu fazer, que é reduzir o tamanho do Estado e transformá-lo em algo mais eficiente. E você, delegado Palumbo, o que achou do anúncio de Donald Trump? Elon Musk vai chefiar um departamento e promete levar eficiência à administração de Donald Trump, inclusive anunciando que deve cortar 2 trilhões de dólares em gastos do governo. Enfim, claro que ele é um nome que a gente precisa aplaudir pelos feitos na iniciativa privada, como bem disse o Dávila. Quais as expectativas agora ele se doando para o serviço público, hein, delegado? Bom, eu lamento ele não ser um brasileiro e estar atuando aqui no nosso governo, né? Seria muito bom ele dar umas aulas de como não gastar mais do que aquilo que você arrecada, porque isso é matemática, né? Se você ganha 10 e gasta 20, uma hora você vai quebrar. Eu vejo com muito bons olhos, né? Trump é muito inteligente, colocou uma pessoa que entende de economia, entende de gastos, entende de o que pode dar certo, o que não pode dar certo. Agora, eu não sei dizer se lá nos Estados Unidos funciona como aqui no Brasil, onde os amigos dos amigos podem absolutamente tudo,
né? E outras partes não tem absolutamente nada, né? Quando você vê tirando dinheiro das Forças Armadas, de outros órgãos, da educação, e não vê cortando na própria pele, alguma coisa está muito errada aqui. Nós temos que dar o exemplo vem de cima. E se o nosso governo não der o exemplo, os outros também não vão dar. Tomara que dê certo lá, né? Tomara que dê certo. Acho que a dívida lá, eles gastaram 6,75 trilhões, só arrecadaram 4,6 trilhões e uma hora, como ele mesmo falou, a conta não vai fechar, vai quebrar. Agora, Mota, acho que há 2 programas a gente chegou a debater isso e eu fiz uma pergunta se esse modelo poderia ser implementado em outros países, né? Um grande empresário, alguém que se notabilizou em alguma área, se doar por um período na administração pública. E você falou, mas isso já aconteceu. Na administração federal passada, tivemos os casos de Paulo Guedes e também de Salim Matar. E, de fato, é sempre importante a gente lembrar desses 2 nomes. Só que eu me lembro também que Salim Matar saiu, digamos, um pouco frustrado, decepcionado, não conseguiu fazer tudo aquilo que ele queria. Ele acabou apontando o dedo para o establishment, o sistema, né? Muito difícil, como disse o Dávila, né? O sistema que está aí não permite muitas vezes que você consiga apresentar ou promover as medidas na agilidade que você está acostumado na iniciativa privada. Não tem isso também? Elon Musk não pode se decepcionar com essa agilidade diferente do serviço público, Mota? Claro que pode, Canhato, essa possibilidade existe. Mas tem 2 elementos muito diferentes entre Estados Unidos e Brasil. Um elemento a gente sempre fala aqui, que é a própria formação dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o governo federal, o governo central, é uma coisa que veio depois da independência. Primeiro, as 13 colônias se libertaram. Depois elas foram conversar e que tal a gente criar um governo federal? Tinha gente que não queria, tinha gente que disse, nada disso, para que governo federal? Eu não quero ter mais um rei cobrando imposto, mandando em mim. Vamos ficar nós aqui, nós com as 13 colônias mesmo. Isso foi uma discussão que durou muito tempo nos Estados Unidos, até que se criou um governo federal num modelo, eu acho que é justo dizer, bem pequeno, bem pouco intrusivo na vida das pessoas. Esse governo só se tornou o governo gigante americano que a gente conhece muito tempo depois, no início do século XX, ali por volta da época do governo de Franklin Roosevelt. Antes disso, era um governo muito enxuto, o que permitiu que o empreendedorismo florescesse nos Estados Unidos, com o mínimo de imposto, mínimo de burocracia. Esse é o primeiro elemento. O segundo elemento é um que está na boca de todo mundo, está aqui na nossa boca todos os dias, Canhato, que se chama segurança jurídica. O Dávila deu um exemplo maravilhoso. Você aprova uma reforma trabalhista que alguns magistrados acham que é opcional. Não, sabe de uma coisa? A lei diz isso aqui, mas eu acho que a minha convicção interna me diz que eu tenho que fazer uma coisa diferente, né? É muito parecido com o que acontece no sistema de justiça criminal. As leis dizem uma coisa, mas aí o juiz, na audiência de custódia, ele acha que aquele criminoso que foi preso em flagrante está com frio, está com fome, dá um casaquinho, dá um cafezinho, solta. Então, esse elemento de segurança jurídica faz toda a diferença no mundo. Se você tem esse elemento, não existe limite para o que você pode fazer. E eu acho que o Elon Musk é o homem certo, para a missão certa, e a gente não pode esquecer também de uma coisa. Esse é o governo Trump 2.0. É um Trump calejado, é um Trump sofrido, é um Trump que foi alvo de uma guerra jurídica, que foi alvo de manobras covardes por parte dos seus adversários nos Estados Unidos. Ele, com certeza, tem lá um caderninho onde ele escreveu durante todo esse tempo todas as coisas que ele deve fazer, e o Elon Musk vai ajudar ele muito nessa missão. Programas Pingos nos Is, os assuntos importantes desta sexta-feira, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Você, Luiz Felipe Dávila, dá para traçar um paralelo entre os Estados Unidos, essa administração Trump com Elon Musk, com o Brasil,
Daria para imaginar um cenário em que um presidente coloque um super empresário para ditar algumas coisas para melhorar a eficiência daquela administração, ou aqui não daria certo? E por quê, Dávila? Não, dá certo. É que precisa empoderar essa pessoa, precisa ajudar e precisa comprar as brigas políticas contra a burocracia que vai sabotar a cada medida que você tentar cortar o gasto, vai ter que lutar contra os sabotadores. E os sabotadores são muito mais espertos. Eles não vão para a imprensa, eles não fazem barulho, eles o Ministério Público atua aqui, o outro engaveta ali, o outro segura uma medida ali. É uma coisa bem mais sutil e eficiente, né? A sabotagem. Mas eu queria lembrar aqui uma coisa importante. O que aconteceu nos Estados Unidos e no restante do mundo é um exponencial aumento do gasto público e da dívida pública em relação ao PIB. Eu me lembro, Candidato, quando eu morei nos Estados Unidos, foi na época Reagan. Aquele momento, a dívida versus PIB nos Estados Unidos era de 30% do PIB. A dívida representava 30% do PIB. Hoje é mais de 120%. Então, assim, os Estados Unidos entraram nesta onda, vamos dizer assim, de gasto desenfreado do Estado. E é preciso frear isso. E frear esse gasto é ter alguém de olho na revisão dos gastos, no aumento da eficiência do Estado. É fundamental. Mas essa explosão do gasto público, candidato, é hoje a coisa que deveria tirar o sono de todos nós. A Europa inteira tem dívida mais de 100% do PIB. Os Estados Unidos também tem. E o Brasil está a caminho. Nós já estamos aí em 80 e pouco, vamos chegar a 90 daqui a alguns anos. Então, assim, isso é um absurdo. Nós vamos chegar a um ponto de insolvência. Então, ou nós paramos para revisitar esse modelo de Estado assistencial que foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Esse Estado, para funcionar, candidato, precisava de duas coisas. Precisava de ter muita gente jovem entrando na força de trabalho para financiar justamente os benefícios assistenciais e aposentadoria dos mais velhos, e precisava ter crescimento econômico acelerado. Só ter essas duas coisas. Nós não temos nenhuma das duas coisas hoje. A demografia inverteu completamente, nós temos uma população cada vez mais velha, nós temos altíssimo desemprego entre os jovens, e essa conta não fecha. Então, nós temos de rever esse Estado. Este modelo que nos fez trazer até aqui, não dá para dizer que as próximas gerações vão ter esse modelo. Nós estamos, assim, tapeando e enganando os nossos filhos e netos. Porque no dia que eles se aposentarem, não vai ter dinheiro para eles se aposentarem se a gente mantiver o Estado do jeito que está, com a velocidade do gasto. Não vai ter. Isso aqui virou aquela história de corrente de felicidade. Hoje você que vai ficar velho consegue viver da aposentadoria, mas a próxima geração que está aí vindo não vai conseguir. Então, nós temos de ter responsabilidade como pessoas que nós não podemos continuar ludibriando as gerações futuras de que elas vão poder viver nesse estado que a gente está vivendo hoje. Então, eu acho muito bom que os Estados Unidos encontrou um empresário para começar a fazer esse corte de custo. Está na hora de encararmos os fatos como eles são e parar de criar uma falsa narrativa de que o modelo de Estado existente hoje no mundo, ele não é possível sustentá-lo para as próximas gerações. Para fechar você, delegado Palomo, o empresário consegue implementar a sua agenda de corte de gastos na administração pública? Por exemplo, daria certo aqui no Brasil, delegado? Aqui acho muito difícil, né? Porque sempre ia ter algum partido entrando no Poder Judiciário, o Poder Judiciário breca e não se tem andamento em mais absolutamente nada, Ministério Público, né? Agora, nos Estados Unidos talvez funcione. O que é óbvio, é evidente, claro, como a luz solar, que um país que está com um déficit de quase 2 trilhões tem que se cortar gasto. E aqui no Brasil deveria seguir o mesmo exemplo. Tem que se cortar gasto, não há outra alternativa. Dinheiro não cai de árvore, dinheiro não cai do céu. Ou se corta gasto, ou uma hora isso aqui vai afundar de vez.